Bom, então aqui a gente já tá com a bieleta solta, daqui pra trás, ó. Terminal de direção solto também. Pivô de suspensão aqui embaixo também tá solto. Peguei uma barra de força, soltei aqui esse parafuso 17 e esse 19 aqui. Questão agora realmente de tirar os parafusos e, em teoria, a bandeja para sair aí. Aí a gente vai fazer uma análise e ver se a gente vai conseguir trocar em casa ou não essa bucha aqui que eu comprei da Axios. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Bom, tirei então esse parafuso do lado de cá, o maior ali também, ó. Então aqui eles. Depois quando montar vou botar uma graxa aqui junto, uma graxa de cobre. Tá aqui o parafuso menor, olha como ele é interessante, ó. Com a porca. Então fica uma porca aqui pelo lado de dentro. Agora eu tô trabalhando para puxar para fora, tomando muito cuidado para não puxar o semi-eixo, não rasgar aqui a coifa. Recém botei a coifa. E vou tentar empurrar para baixo. Eu trouxe uma talhadeira que tá em algum lugar aqui. Vou tentar botar aqui em cima e fazer um movimento de alavanca para baixo para soltar isso aqui e aí eu conseguir deslocar essa bandeja. Essa é a teoria. Vamos ver o que acontece. Coloquei no time-lapse, mas saiu mais fácil do que eu imaginar. Já essa aqui tá dando uma briga. Como se tivesse um pino embaixo, uma coisa. Também vou pegar a talhadeira, colocar aqui em cima de algum lugar, tentar fazer uma alavanca para ver se eu consigo soltar ela. Cuidando para não entortar nada, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aí para vocês. Tá meio difícil. Saiu. Brigou, mas saiu. Vamos fazer um estudo agora. Vou botar na bancada e falo com vocês ali. Segurei. Para quem não viu o vídeo da coifa, da trizeta, dá uma olhada que é interessante. Tive um problema com uma marca que eu coloquei, Corcerama. E essa é a original, a que estava antes. E essa aqui, problemas sérios. Tive que trocar, colocar uma nova dessa marca Kit Companhia. Até então resolveu o problema. Bom, mas aqui a gente quer ver e falar sobre essa bandeja, braço oscilante, como quiserem chamar aí, bumerangue. Tava bem detonada aqui essa bucha. Vou dar uma limpada nela aí. Esse outro lado aqui, vamos limpar, mas não parece estar muito detonado. Vamos ver o que a gente tem aí. Uma coisa que eu quero fazer é medir essa altura aqui, ó. Porque essa bucha ela vai prensada e ela é maior do que o espaço que ela fica. Então acho que é interessante ter uma noção aí do tamanho realmente. E mais o detalhe, que são a posição das setas, que depois quando a gente for montar ali a gente dá uma estudada nisso. Praticamente não estava dando para ver as marcas, então fiz duas marquinhas aqui, para ter certeza que a gente vai conseguir enxergar. Mesma coisa, se a gente olhar aqui na bucha nova, ó, vocês estão vendo a seta ali? Então tá aí, ó, as duas setas. Que a gente vai botar no mesmo lugar. Se é original, não sei, mas que tá detonada, tá. Deixa eu ver se com a chave aqui dá pra gente ver. Vai lá no carro. Ali, ó, até com a chave na mão aqui dá pra ver que tá estourada. Vou pegar uma ferramenta que eu tenho, que se eu não me engano é pra sacar rolamento de Gol. Mas talvez vai funcionar pra fazer isso aqui. A ferramenta que eu tenho, que eu achava que ia dar pra fazer a função é essa aqui. Infelizmente, o pino dela aqui ele é mais grosso do que o furo da bucha. Então vou ter que ver se eu consigo adaptar alguma coisa, usar o copo dela, né? Pra sacar fora ser outro. Mas tem que ver se eu tenho uma barra roscada, como é que eu vou fazer. O ideal é ter uma prensa, né? Eu não tenho a prensa em casa. Por isso que eu tô indo por esses outros caminhos. Se não der certo, se eu não achar uma solução aqui, aí eu vou num amigo meu, no Mário. É aquele mesmo que a gente resolve essa treta aí. Vou mostrar um negócio pra vocês, que a mão da gambiarra chega a tremer. Olha aqui. Bom, então que nem eu comentei, esse parafuso central aqui, que é pra coisa do rolamento, não passa aqui, ó. Ele é muito grosso, mas
tem um outro que passa. Olha aí, encolhedor de mola. Tem uma porca aqui, tem uma porca aqui. Arruelas. Acho que vale a tentativa. Vamos ver o que a gente consegue aí. Se não sair, não saiu, né? Mas vamos ver o que a gente consegue empurrar. Vou ver agora se eu tenho algum soquete que apoia aqui nessa parte externa, porque seria o ideal empurrar pela parte externa. Porque seria o ideal empurrar pela parte externa, não pelo centro. Para tirar, a gente tira como for, né? Mas para botar, o ideal é não machucar a bucha nova, né? Então, vamos ver. Vou fazer mais uns estudos aí e ver o que mais que surge de ideias. A gambiarra funcionou. Antes de tirar aqui eu não mostrei pra vocês, mas eu medi ali. Eu tava com 3 milímetros. Volta aqui. Tava com 3 milímetros dessa parte aqui pra cima. A gente consegue inclusive ver aqui pela sujeira. Ó, vai ser difícil de eu mostrar pra vocês, mas enfim. É a medida que eu tinha realmente ali, mas dei uma conferida no cabo de vocês. E aqui eu vou passar só um pano para tirar a sujeira, para não precisar me preocupar em limpar muito nem nada assim, porque vai sob pressão aqui. Vou só tirar a terra mesmo, mas a própria pressão vai colocar ele de volta. E agora é o seguinte, que nem eu falei para vocês, eu preciso de alguma coisa para empurrar o outro pro lugar. E nada melhor do que essa parte externa aqui. Na verdade tem coisas melhores, né? Coisas mais firmes. Mas o que eu vou usar vai ser essa parte externa aqui. Vou cortar fora a bucha, né? Essa parte do centro. Passar o estilete, ver como é que eu faço. Não vai ser muito difícil. E vou usar a parte externa para apoiar aqui nessa bordinha e empurrar pro lugar. Gostaria de poder dizer para vocês que foi bem tranquilo, mas não foi. Apanhei para sacar esse cara fora. Eita! Isso que ele tava detonado, né? Mas olha, incrível. Bom, o que é a minha ideia aqui? Eu vou passar aqui para baixo as marquinhas. Essas, vocês lembram que eu fiz aqui em cima, né? As marcas das setas. Vou passar aqui para baixo. Vou posicionar aqui minha bucha. Vou colocar essa outra para empurrar por trás. E mais esse cara aqui. E vamos ver o que acontece. Bom, meus amigos, vou falar o seguinte pra vocês. Não foi bonito, mas foi resolvido. Tá aí na posição. Os 3 milímetros ali em cima, conforme antes. Realmente é bem maior, né? Não é o tamanho certinho, é bem maior ali. E é o que a gente tem pra hoje. Infelizmente é o que a gente tem. Fica pra lista da garagem nova, uma prensa hidráulica. Vamos seguir para montar isso aqui no carro. Continuando o trabalho aqui na garagem, então, novo dia de seguir na montagem. Lindo dia chuvoso. Dá nada, né? Não vamos se preocupar. O importante é, estamos seguros aqui, estamos cobertos, questão de trabalhar no carro. Queria fazer só uma observação aqui, antes de a gente seguir no processo, com relação a trocar essa bucha em casa. Sem as ferramentas corretas, eu acho que é muito trabalho, tá? Eu fiz aqui, mas eu não tinha a ferramenta correta, apanhei um pouco, tive que ser bastante criativo. Dei sorte que eu não estraguei nada ali no braço oscilante, né, na bandeja. Mas daqui a pouco, se vocês forem fazer, talvez vale mais a pena tirar a bandeja, levar lá no Auto Center, lá onde depois vocês vão fazer geometria, porque o ideal é fazer geometria depois de fazer essa função, né? Fazer geometria, alinhamento.
Daqui a pouco vocês vão lá, pedem só para prensar ali, os caras não vão cobrar nada para fazer esse serviço, sendo que é o lugar que vocês já vão fazer a geometria depois, né? Dá aquela conversa lá para eles fazerem para vocês, porque onde tem a prensa lá hidráulica com os copinhos, é um doce, é muito tranquilo de fazer. Só observem a questão da altura anterior, a altura nova e aqueles 2 pontinhos que eu mostrei antes para vocês, que não vai ter erro. Só queria falar isso aí e agora vamos voltar aqui e continuar a função no carro. Coloquei graxa aqui dentro do furo. Tá. Agora, o que eu pretendo fazer é ver se eu consigo posicionar isso aqui de uma forma fácil. O ideal seria entrar com ele reto aqui. Só que tem um porém que eu não posso esticar demais aqui a minha... Não posso puxar demais aqui os semi-eixos, sob risco, pena de rasgar lá dentro ou aqui fora. Eu não me lembro do manual da Honda. Se eles recomendam soltar aqui a ponta de eixo para fazer esse processo. Eu não vou fazer, mas vamos ver o que a gente consegue. Então, eu sei que eu vou ter que entrar com essa peça meio reta aqui. Ó, entrou ali. Agora vamos fazer ela passar para cá. Por baixo aqui. E subir. Bom, beleza. Pegar um taquinho de madeira para poder bater com o martelo aqui embaixo e não machucar aqui a minha peça. Tá na altura correta. Tô cuidando nessa parte aqui para ver se o furo tá alinhado. Aí, alinhou o furo ali. Alinhou o furo ali, já vou passar o parafuso. Tá certo. Porém, quero botar um pouquinho de graxa nesse centro aqui dele. Só para proteger contra a corrosão mesmo. Ele não vai movimentar nem nada, mas a ideia é só evitar que de repente enferruje. Tem a porca que a gente vai botar aqui do outro lado. Feito isso, vou encaixar aqui embaixo o pino do pivô. Beleza. Agora eu preciso colocar esse cara aqui, eu preciso empurrar para dentro. Eu acho que o ideal vai ser dar uma erguidinha aqui embaixo de repente, ó. Aqui embaixo de repente a gente vai ter que colocar mais na posição para aí a gente conseguir empurrar lá para dentro. Talvez a gente até vai ter que calçar aqui embaixo para conseguir levantar um pouco e empurrar lá para dentro. Isso porque eu tô com o conjunto todo montado. Se eu tivesse com tudo fora ia ser muito mais fácil, né? Vou botar a porquinha aqui já do pivô. Vamos botar a porquinha do pivô. Aqui ainda tá fora. Vou pegar o mesmo taco de madeira. Vou colocar aqui. Vou bater para empurrar para dentro ali. Nem sinal. Tá atravessado, aqui em cima tá bem fora.
Bati, nem sinal. Vou ter que ver o que eu vou precisar fazer aqui. Já voltamos. Vamos ver se agora eu vou ter mais sucesso. Eu primeiro passei aqui esse lado, ó, tem essa abinha aqui em cima. Passei pro lado de lá a bucha. E agora eu tô tentando colocar esse lado de cá. Vamos ver. Vou falar pra vocês. Olha, que deu trabalho pra entrar, mas é porque eu tô tentando também fazer do jeito errado, né? Essa é uma verdade, desmanchando o mínimo possível. Saiu fácil, porém pra entrar com essa bucha nova, ela só quer entrar reta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Diferente de, por exemplo, quando a gente tirou aqui o conjunto, que a bandeja aqui, o braço oscilante, ele ficava caído pra baixo, com a junta nova, ele quer ficar retíssimo. O que acontece? Fica uma pressão muito grande para cima e eu tive que soltar aqui a torre do amortecedor também, para eu conseguir vir com o conjunto, deslocar aqui esse conjunto da manga para o lado. Tomar muito cuidado para não rasgar aqui as coifas, nem aqui nem lá dentro. É fácil de dar uma bobeada, dar uma puxada a mais e rasgar, então fiquem muito atentos a isso aí. E coloquei no lugar. O fato é que ela precisa entrar reta. Então o que vocês vão fazer, o que vai ter que desmanchar para fazer isso aí, é com vocês, né? Sem dúvida, se conseguir tirar aqui, soltar essa porca e puxar fora esse conjunto, deixar pro lado, eu acho que é a opção mais fácil, tá? Se eu tiver que fazer o lado de lá, vocês vão ver num próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente assim. Vou soltar aqui a porca, vou soltar a torre do amortecedor, vou pegar todo esse conjunto da manga aqui com uma pinça de freio, etc. Ou pendurar para cá ou para lá, para tirar aqui da frente. E aí eu vou conseguir vir com a bandeja e entrar isso aí com ela reta. Eu acho que vai ser o mais tranquilo. Lógico, tirar a terminal de direção, soltar pivô, bieleta, enfim, tudo, né? Tá tudo solto aqui. Praticamente quando eu fiz a troca do amortecedor. Mas não tem problema, é importante a gente resolver, entrou no lugar. Pontei aqui o parafuso certinho. Vou botar a porca de novo nesse outro ali. E o aperto a gente faz com o carro no chão, não é com o carro no ar, né? Então só encostei aqui o parafuso, vou encostar a porca, vou encostar aqui a beleta, a gente já pode fazer o aperto. Pivô em teoria também, mas depois eu vou fazer com ele no chão, que é mais fácil. Mesma coisa aqui, a gente vai botar os parafusos, enfim. Vou fazer tudo isso aí, faço uma recapitulação rápida aí com vocês e já voltamos. Então vamos começar a dar o aperto aqui em cima. 3 quilos, 3.9 no de baixo, não me perguntem por que é diferente, mas o manual dizia assim. Isso aqui eu não lembro, vou colocar 3.9 também. Agora eu vou botar isso de novo no lugar. Se eu não me engano, esse aqui é 1 kg, que é o aperto. Depois disso, posso botar a roda com o peso do carro. Aí sim a gente faz o aperto desses caras aqui, que eu já falo pra vocês aí. Baita trovão aí, estourou um transformador, mas já voltou. A cachorrinha ficou com medo. Esse aqui, se eu não me engano, é 1 kg também. Esses aqui eu não me lembro exatamente, vou olhar ali pra nós e daí a gente faz o aperto quando tiver com o carro no chão desses aqui e desse cara aqui. Dos dois, né? Da nosso braço oscilante, bandeja, bumerangue, como quiserem chamar.
Então, esse parafuso da frente 7 kg, os dois da torre ali em cima também 7 kg, pela porca, lógico, né? E o de trás 9,5 kg. Vou fazer o aperto aí. Essa arapuca que eu armei aqui para conseguir entrar embaixo do carro com o carro com peso em cima, mas para garantir, eu só deixei o macaco ali na posição, qualquer coisa que acontecer o macaco segura, né? Porque eu tenho os cavaletes, mas nesse momento os cavaletes não vão ser úteis. Teria que de repente colocar o cavalete apoiado aqui no pivô, enfim, não é muito o que eu acho interessante aí. Sei que a filmagem tá de qualidade, mas tá complicadinho aqui. Vamos seguir no processo. Então tudo apertado no lugar ali. Essa manutenção era isso que eu tinha para fazer mesmo. Não percam os outros vídeos aí, tem toda a parte da suspensão dianteira que eu estou fazendo a manutenção. Troquei a coifa, que nem eu comentei com vocês ali, da trizeta. Tem vídeo aqui no canal já, entre outros vários vídeos do Fit. Vou botar na descrição e no izinho aqui para vocês poderem dar uma conferida nisso também. Para esse vídeo é isso, espero que tenha sido útil. Um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo.